Que Nero é um dos imperadores romanos mais polêmicos da história, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que talvez ele não tenha posto fogo em Roma. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do incêndio de Roma. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrita no Story2Flix, que é o clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do Story2Flix, você recebe vídeos exclusivos semanalmente, inclusive vlogs da viagem que eu fiz lá para a Europa. Já saíram 3 vlogs e 3 vídeos aqui no canal, então acesse ao Story2Flix e tenha acesso a esses vídeos. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. No mais, bora pro vídeo! O Imperador Nero ocupa um lugar especial no salão dos nomes mais infames da história. Afinal, ele matou seu meio-irmão porque disputava o trono com ele e matou não uma, mas 2 esposas, ficando bem atrás de Henrique VIII. Mas ele fez uma coisa muito pior que nem Henrique VIII ousou fazer. Ele mandou matar a própria mãe. O imperador também era conhecido por ser um perseguidor implacável dos primeiros cristãos, incluindo São Pedro e São Paulo. Por último, tem sempre aquela cena infame de que enquanto Roma estava pegando fogo, ele estava lá de boa tocando sua lira ou sua harpa. Não sei qual é a diferença das duas e também não sei qual que é as duas que ele estava tocando. E na verdade, parece que ele não estava tocando nenhuma das duas. O imperador Nero é conhecido por seus atos de loucura e tirania, sendo o grande incêndio de Roma um dos seus atos mais infames e conhecidos. No entanto, embora o grande incêndio tenha sido um evento devastador que destruiu grande parte da capital do Império Romano, Nero não foi o responsável pela calamidade. O imperador não deu a ordem e certamente não tocou harpa ou lira enquanto Roma estava em chamas. No entanto, Nero aproveitou a maior parte do acontecimento devastador e, no rescaldo do grande incêndio, embarcou em vários projetos de imensas construções, incluindo o opulento complexo palaciano chamado Domus Aurea, ou na tradução, a Mansão Dourada. A onda de construções do imperador sobre as cinzas da cidade fumegante irritou seus inimigos políticos, que incluía, claro, o Senado de Roma. Após o seu suicídio em 68, os senadores exploraram o grande incêndio de Roma na sua tentativa de manchar o nome do imperador Nero para a posteridade, e de certa forma eles acabaram conseguindo. Mas afinal, como foi esse grande incêndio em Roma? O grande incêndio de Roma, um dos acontecimentos mais trágicos da longa história da cidade, aconteceu no 10º ano do reinado do imperador Nero. O incêndio começou na noite de 18 de julho de 64, no 11º distrito, área que abrigava a grande arena de corridas de bigas, os Circus Maximus. Segundo o historiador Tácito, nossa melhor fonte, as primeiras chamas surgiram nas lojas comerciais próximas à grande arena, de onde o fogo se espalhou rapidamente, alimentado pelo vento forte e pelo clima seco do verão. O grande incêndio de Roma durou 6 dias e 7 noites, destruindo ou danificando 10 dos 14 distritos. As chamas ceifaram centenas de vidas, deixaram milhares de desabrigados e deixaram 2/3 da cidade em ruínas. Os inimigos de Nero usaram o desastre contra o imperador. Nero foi responsabilizado pelo incêndio, seja por ordená-lo, seja por negligenciá-lo, ou seja pela indiferença ao sofrimento dos atingidos pelo desastre. Provavelmente a mais severa das acusações foi a de que o imperador estava usando o grande incêndio de Roma para suas atividades artísticas. Enquanto a antiga cidade ardia, o imperador observava o acontecimento na segurança do seu palácio. E lá, ele tocava lira e cantava a destruição de Troia, comparando o infortúnio do então presente com as calamidades da antiguidade. Essa parece ser uma história tentadora, mas, como sempre acontece na história, ela é boa demais para ser verdade. Para começar, segundo Tácito, Nero tinha um álibi forte. Ele simplesmente não estava em Roma quando o incêndio começou. O imperador, que na época tinha 26 anos, estava relaxado em sua vila à beira-mar em Antio, a 50 quilômetros de Roma. Ao ouvir a terrível notícia, o imperador retornou imediatamente à capital, onde liderou pessoalmente os esforços de socorro. Não é algo que você esperaria de um incendiário, a não ser que ele estivesse encenando o papel para despistar todo mundo. Outra coisa é que o imperador também ajudou as vítimas. Segundo Tácito, o imperador abriu o Campus Martius e o edifício público como abrigo para os sem-abrigo, chegando ao ponto de permitir a utilização de seus jardins privados. E depois de o inferno escaldante ter sido controlado, Nero ofereceu dinheiro para garantir a rápida recuperação de Roma. O imperador também aprovou e aplicou novos regulamentos contra incêndio.
O grande incêndio de Roma não foi a primeira vez que a antiga cidade pegou fogo. Nada menos do que 6 incêndios foram registrados apenas na primeira metade do primeiro século. Mas o incêndio de 64 foi sem dúvida o pior deles. Assim, Nero desempenhou um papel crucial na prevenção de qualquer desastre semelhante no futuro. Se todas essas acusações forem verdadeiras, Nero pode ser considerado o pior imperador da Roma antiga. Porém, algumas dessas histórias podem ser nada mais, nada menos do que fake news. Por outro lado, Nero utilizou o incêndio para fazer um projeto grandioso que ele queria fazer há muito tempo, mas ele não estava podendo por falta de espaço. Ele queria fazer a sua suntuosa Domus Aurea, ou melhor, a Mansão Dourada. Apesar dos esforços do imperador, muitos culparam Nero pelo incêndio de Roma por ele ter sido muito conveniente para a construção de sua Mansão Dourada. Esse palácio foi construído na área devastada pelo incêndio. Ele era um luxuoso e enorme complexo palaciano, contendo muitos edifícios, jardins paisagísticos, pomares, vinhas e até um lago artificial. E se eu contar para vocês o que aconteceu com esse lago artificial, ou melhor, na área que ficava esse lago artificial, vocês não vão acreditar. Mas calma, no final eu vou contar. No palácio, os quartos eram revestidos de ouro e decorados com pedras preciosas e gemas. Não admira que os senadores tenham aproveitado a oportunidade para usar a estrutura opulenta para criticar o seu odiado rival. No entanto, a raiva dos senadores pode ter sido descabida, pois, de acordo com descobertas recentes, o enorme complexo parece não ter sido um edifício privado, mas sim um edifício público aberto ao povo de Roma. Afinal, Nero era muito popular entre o povo comum. Para suprimir os rumores e prevenir a violência, Nero teve que encontrar um bode expiatório perfeito para a ocasião. E adivinha só quem que ele botou a culpa no incêndio de Roma? Aquele pessoal que estava numa nova seita, uma nova religião, que não acreditava na autoridade divina do imperador. Eles mesmos, os cristãos. Segundo Tácito, por ordem do imperador, os cristãos foram presos em massa, pregados na cruz, jogados às feras ou queimados vivos como tochas humanas que iluminavam a noite. O relato de Tácito, no entanto, é bem problemático, e parece que a perseguição de Nero aos cristãos foi inflada pelos primeiros historiadores cristãos, que consideraram o odiado imperador pagão um alvo fácil no império de Constantino o Grande e seus herdeiros. Mas uma coisa é certa, São Pedro acabou rodando na mão de Nero. No lugar onde ele foi martirizado séculos depois, foi construída a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Embora provavelmente acidental, o grande incêndio de Roma foi facilmente explorado pelos numerosos inimigos do imperador Nero. Seu ambicioso programa de construção sobre as cinzas da cidade ainda fumegante, incluindo a extravagante Domus Aurea, tornou mais fácil para os rivais de Nero minarem a autoridade do imperador, levando eventualmente ao suicídio de Nero. Após a sangrenta Guerra Civil, a nova dinastia Flaviana usou o grande incêndio de Roma para difamar tanto Nero como a sua dinastia Júlio-Claudiana. Os relatos de senadores e historiadores como Suetônio e Cássio Dio selaram para sempre o destino do infeliz imperador, tornando-o um tirano e incendiário de Roma. E depois da conquista cristã do Império Romano, a perseguição de Nero aos cristãos fez dele o anticristo. Não devemos esquecer aquela velha máxima de que os vencedores são aqueles que escrevem a história. Nero era o imperador, o homem mais poderoso do Império Romano. Mas ele perdeu a batalha contra a poderosa e bem entrincheirada elite senatorial. Séculos depois, o imperador há muito falecido também perdeu a luta contra os cristãos, tornando-se um tirano, assassino, anticristo e o arquiteto do grande incêndio de Roma. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Como eu falei em uma parte do vídeo, agora eu vou dar a resposta do que se tornou a Domus Aurea de Nero. Na verdade, ela foi destruída, e no lugar do lago foi o terreno onde eles usaram para construir nada mais, nada menos do que o Coliseu. E como eu já estou postando os vídeos da viagem que eu fiz lá na Europa, vai ter um vídeo sobre o Coliseu e também um vídeo sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano. Então estou na dúvida se eu lanço o vídeo sobre o Coliseu ou lanço o vídeo sobre a Basílica de São Pedro que eu produzi aí durante essa viagem. Então eu vou pedir para vocês aí, comenta aí qual que você quer primeiro, o do Coliseu ou da Basílica de São Pedro. Deixa aqui o seu comentário, eu acho que também vou fazer uma enquete aí na comunidade do canal. Então assina o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. No mais, não esquece de deixar o joinha, se não for inscrito, se inscreva e considere ser inscrito no Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!